Fala pessoal, beleza? Leonardo Piano, da Dataset Academy, trazendo mais um conteúdo de Power BI para vocês. E na aula de hoje nós vamos ver as diferenças entre a função ALL e a função ALL-Selected. Essa também será uma aula em continuação ao conteúdo de cálculo de porcentagem de um total. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui para que você possa pegar a continuação. Certo? Então, como eu comentei, na última aula nós tínhamos como intuito calcular a porcentagem de votos de um candidato, por exemplo, com relação à quantidade de votos no Brasil. Então nós estamos utilizando aqui um banco de dados extraído diretamente da aba do TSE, com as informações do primeiro turno para as eleições presidenciais aqui no Brasil no ano de 2022. Nós criamos duas medidas na primeira aula. A primeira delas foi a quantidade de votos, eu vou mostrar aqui para vocês na barra de fórmulas, que é apenas um somatório de uma coluna que nós temos, eu vou mostrar aqui para vocês dentro do banco de dados, que é a informação votos por candidato. Então é um somatório de todas as informações que nós temos aqui nessa coluna votos por candidato. Correto? E nós também criamos a medida quantidade absoluta de votos utilizando a função ALL. Eu vou repassar aqui na aula de hoje, quando a gente vai vendo as diferenças entre a função ALL e a função ALL-Selected. Mas nesse momento aqui, quando a gente criou, ela tinha como intuito ser um valor onde a nossa medida, a nossa quantidade de votos, ela seria congelada e não iria variar, para que nós pudéssemos fazer o cálculo de porcentagem, que na verdade é uma divisão. Então, por exemplo, qual foi o nosso objetivo? Ver a porcentagem de votos que um candidato teve no primeiro turno. Então eu selecionei aqui, dentre os candidatos que nós tivemos, o Ciro Gomes, e veja o cálculo que nós estávamos fazendo. O Ciro recebeu, olhando para o cenário nacional, aproximadamente 3.600.000 votos, comparados aos 118 milhões de votos dos eleitores brasileiros, isso representa 3,04%. A gente também fez algumas análises com relação aos estados. Por exemplo, quando eu cliquei no Paraná, eu sei que eu tenho 6.500.000 eleitores, aproximadamente. Comparado com a quantidade total de eleitores do Brasil, isso representa 5,55%. E aí eu fiz um questionamento. E se eu quiser agora calcular, olhando para o Paraná, a distribuição de votos entre os candidatos? Eu não quero mais olhar para o Brasil, eu quero olhar para a quantidade do Paraná, os 6.566.000. Como ficou a distribuição entre os candidatos? Então, novamente, aqui eu vou selecionar o Ciro e vejo o que acontece. Eu estou aplicando dois filtros em conjunto, dois filtros simultâneos. Nós temos que o Ciro recebeu 180.000 votos no Paraná e, novamente, eu estou comparando isso com o cenário nacional e não apenas com o cenário do Paraná. E isso representa 0,15% dos votos no cenário nacional. Então, o nosso objetivo aqui é olhar agora, talvez para estados, talvez para regiões, para municípios, e o valor que eu estou selecionando passar a ser o meu total, e não apenas o valor que nós temos no cenário nacional. Para isso, eu vou para uma nova aba dentro do nosso visual, vou criar aqui uma consulta de matriz para poder explicar para vocês como nós chegamos nesse resultado. Então, nessa consulta de matriz, no campo de linhas eu vou adicionar o nome do candidato. Então veja que nós já temos uma lista aqui. Eu vou adicionar a primeira medida, que é a quantidade de votos, aqui no campo de valores, e já vou formatar essa matriz, vou aumentar esses valores para facilitar a nossa visualização. Correto. Aqui eu vou adicionar também ao lado a visualização segmento de dados, que na verdade é um filtro, para que a gente possa também realizar algumas análises e comparações. Então eu vou adicionar aqui e a informação que nós vamos ter será os estados do nosso país. Então veja só, aqui nós temos na nossa matriz, eu já adicionei então nas linhas o nome dos candidatos e adicionei a primeira medida que nós criamos na aula anterior, que é a quantidade de votos. Recapitulando, a quantidade de votos é uma medida que nós apenas fizemos uma soma daquela coluna votos por candidato. Certo? E veja como que essa medida se comporta na consulta que nós adicionamos ela. Essa medida ela já está sendo filtrada dentro da consulta. Como assim? Veja que eu tenho uma lista do nome dos candidatos aqui
e eu já tenho atrelado a cada candidato a quantidade de votos que ele recebeu e no final o total de votos que nós tivemos no Brasil. Ou seja, essa medida ela já está sendo filtrada dentro desta consulta. Agora vamos fazer a seguinte análise. Vamos aqui filtrar também o estado do Paraná para ver como essa medida se comporta. Veja que agora nós não temos mais os 118 milhões de votos, nós temos os 6 milhões e meio, que é a quantidade de eleitores do Paraná. Então nós temos que essa medida, ela depende dos filtros dentro da consulta que eu estou utilizando ela e também de filtros externos, certo? Agora, vamos adicionar aqui na nossa matriz a segunda medida que nós criamos na aula anterior, que é a quantidade de votos absoluta, que utiliza a função all. Então veja só. Então aqui na barra de fórmulas, a medida quantidade absoluta de votos. Essa medida ela foi criada através da função calculate. A função calculate ela tem dois argumentos. O primeiro deles é a expressão, é o cálculo que eu quero realizar. E nesse caso, é a soma dos votos na coluna votos por candidato. É um somatório. O segundo argumento é a condição que eu quero para realizar a expressão que eu coloquei no primeiro argumento. E nesse caso, a condição que eu coloquei foi utilizando a função all. Ou seja, essa medida que eu estou calculando, ela vai fazer esse somatório, que foi a expressão que eu coloquei, na condição de eliminar todos os filtros que são aplicados no meu visual. Sejam filtros aplicados dentro de uma consulta ou filtros externos. Isso que a função all traz para nós. Então veja como que essa medida, utilizando a função all, se comporta no nosso visual. Essa medida, na nossa consulta de matriz que nós colocamos aqui, ela não está sendo filtrada. Veja que para todos os candidatos está aparecendo sempre o valor de 118 milhões de votos, que era o nosso objetivo. Nós queremos fazer a comparação da quantidade de votos que o candidato recebeu com relação ao total. Mas veja que, para a consulta, dentro dessa consulta, essa medida ela não está variando. Ou seja, ela está ignorando os filtros aplicados dentro dessa consulta. Agora vamos olhar para um filtro externo, que foi esse que eu coloquei aqui ao lado dos estados. Quando eu clico no Paraná, por exemplo, veja que essa medida ela também está ignorando esse filtro aplicado e eu continuo mantendo a minha quantidade de votos em 118 milhões. Ou seja, resumindo, a nossa medida quantidade absoluta de votos que utiliza a função all, ela ignora todos os filtros aplicados no visual, seja dentro da consulta ou um filtro externo que foi aplicado nela. O nosso objetivo nessa aula é conseguir observar agora uma quantidade de votos, por exemplo, do Paraná, ou da região sul, ou de algum município em específico. Então, o que eu preciso? Para fazer a porcentagem de votos que o candidato teve numa quantidade ou num local selecionado, eu preciso que esse valor para todos os candidatos ele seja constante. Ou seja, essa minha medida que eu vou criar, ela não vai poder variar dentro da minha consulta, mas ela vai poder variar, e ela deve variar, com um filtro externo que eu estou aplicando, que pode ser de estado, região ou município. Para isso, nós vamos usar a função allSelected. Eu vou criar essa função, vou mostrar para vocês qual que é a regra dentro dessa função, e aí eu vou mostrar como que ela se comporta aqui no nosso visual, e a gente faz aí um comparativo com as outras duas medidas, certo? Então nós viemos aqui então na nossa tabela votação candidato, botão direito, nova medida. Nossa medida vai se chamar quantidade de votos selecionados. E a função allSelected ela é utilizada da mesma forma que a função all. Nós precisamos da função calculate. Então, mostrando aqui para vocês os dois argumentos que são solicitados na função calculate. O primeiro deles é uma expressão. A expressão que nós vamos fazer será a soma das informações na coluna votos por candidato. Fecho parênteses, fechei a minha função sum, vírgula, condição de filtro que eu quero utilizar para calcular essa expressão, nesse caso será a função allSelected. Vamos ver aqui qual que é a descrição que essa fórmula tem dentro do Power BI. Então ela retorna todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros aplicados dentro da consulta. Então, por exemplo, a consulta que nós temos aqui é essa matriz.
porém ela mantém todos os filtros que vierem de fora. Nesse caso, os filtros que nós estamos colocando aqui para estado, poderia ser região, município e assim por diante. Então, All Selected, e aqui nós podemos então selecionar a nossa tabela, aonde a All Selected será aplicada, mais um parênteses para fechar a função Calculate, e aí nós já temos a nossa função, a nossa medida sendo criada. Agora que nós temos a nossa medida, quantidade de votos selecionados criado, vamos colocá-la dentro da nossa matriz para a gente ver como que ela vai se comportar. Eu vou formatar essa medida aqui com divisão por milhar e aumentar a nossa matriz para que a gente possa visualizar os valores. Então veja, nesse momento eu não tenho nenhum filtro externo aplicado. O que eu tenho aqui? A minha quantidade de votos, então, variando dentro da minha consulta, ou seja, ela depende dos filtros aplicados na minha consulta, que nesse caso já tenho aqui a quantidade de votos para cada candidato que foi listado. A minha quantidade absoluta de votos, ela não está variando, ela é a mesma para todos os candidatos. E a minha quantidade de votos selecionadas, que nós criamos agora, ela também não está variando dentre os candidatos, ou seja, ela não está variando dentro da consulta, como estava na descrição da fórmula All Selected. Agora, vamos aplicar um filtro externo, novamente selecionar o Paraná. E veja o que acontece. A minha quantidade de votos depende do filtro externo que foi aplicado, então esse valor foi atualizado. A minha quantidade absoluta de votos, ela ignora os filtros externos aplicados, por isso manteve os 118 milhões de votos. E a nossa medida de quantidade de votos selecionados que respeita os filtros externos foi modificado. E com isso eu tenho aqui para todos os meus candidatos, filtrando o Paraná, como comparar a quantidade de votos que ele recebeu com relação ao cenário do Paraná. Ou seja, o Ciro, no caso, os 180 mil votos dele, divididos pelos 6 milhões e 500 mil, que são os votos que o Paraná teve. Certo? E agora nós conseguimos calcular, então, essa porcentagem através dessa divisão entre as duas medidas. Quantidade de votos e quantidade de votos selecionados. Vou vir aqui novamente na nossa tabela, vou clicar com o botão direito, nova medida. Nossa medida será chamada porcentagem de votos selecionados. E nesse caso, faremos uma divisão, então vou utilizar a função divide. Qual que é o nosso numerador? Será a medida que nós criamos na aula passada, quantidade de votos, vírgula, próximo argumento, o denominador, que é a quantidade de votos selecionados que nós criamos na aula de hoje. E o terceiro argumento da fórmula divide, ele é facultativo por estar entre colchetes, mas nós vamos colocar aqui, nesse caso poderia retornar o texto de erro, por isso ele está entre aspas. Enter e nós teremos então a nossa medida sendo calculada. Eu vou adicionar aqui então essa medida porcentagem de votos na nossa matriz para que a gente possa então visualizar como que ela se comporta. E já vou aproveitar também para formatar ela para porcentagem para facilitar a nossa visualização. Vou reduzir o tamanho do nosso filtro e aumentar aqui o tamanho da nossa matriz. Então veja, no momento que eu selecionei o Paraná, agora sim eu vou eliminar aqui, eu vou retirar da nossa matriz a quantidade absoluta de votos para facilitar a nossa visualização. Então veja o que nós temos agora. Para o Ciro Gomes, nós temos aqui 180 mil votos, comparado aos 6.566.000, que é a quantidade que eu selecionei, ou seja, o estado do Paraná, e isso representa 2,75% dos eleitores do Paraná, totalizando 100% quando nós temos o total de 6.566.000. Então veja, eu vou retornar agora a nossa medida quantidade absoluta de votos para a gente fazer um apanhado geral
e ver como essas 3 medidas que nós criamos ao longo dessas 2 aulas se comportam. Primeira medida que nós criamos foi a quantidade de votos que não utiliza a função all nem a função allSelected. É apenas a função de soma das informações daquela coluna. Essa medida aqui, ela depende dos filtros que são aplicados na consulta que ela está sendo utilizada. Nesse caso, para cada candidato, eu já estou filtrando e dizendo a quantidade de votos que ele recebeu. E ela depende também de filtros externos que eu aplico no visual. Então você pode ver que ela variou quando eu selecionei apenas o estado do Paraná. A segunda medida criada foi a quantidade absoluta de votos que utiliza a função all dentro da função calculate. E essa medida, ela não varia, ou seja, ela ignora os filtros dentro da consulta que ela está sendo utilizada e ela também ignora os filtros externos que eu estou aplicando no visual. Então essa medida, ela sempre permanece congelada. E por fim, a medida que nós criamos na aula de hoje, utilizando a função allSelected, essa medida, como diz a sua descrição, ela ignora os filtros da consulta onde ela está sendo utilizada. Então, como você pode ver, para todos os candidatos que eu tenho aqui, ela ignora esse filtro e ela permanece constante. Porém, se eu aplico um filtro externo, ela varia. Nesse caso, estamos utilizando o filtro de estados e ela está variando com esse filtro externo. Para exemplificar, ao invés de estados, eu poderia utilizar as regiões do Brasil. Então eu vou mudar esse filtro aqui do campo das federações e vou colocar as regiões aqui, por exemplo. Então veja que eu vou fazer agora uma análise para a região sul. Automaticamente eu já olho para o meu total na região sul de eleitores, que são 17.535.500 pessoas. E eu posso fazer essa análise, então, para cada candidato, como cada um teve a sua parcela de votos em cada região. Certo? Pessoal, se vocês curtiram o conteúdo da aula de hoje, deixa um curtir. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Tem muito conteúdo bom aqui e a gente está sempre colocando mais e mais conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto!